Nessa sua trajetória, de alguma maneira, você se arrepende de ter feito parte do governo Bolsonaro? Você se arrepende de ter aceitado o convite para fazer parte do governo dele? Bem, primeiro só, como é o primeiro momento que eu estou podendo falar aqui, grande prazer, uma grande honra ter sido convidado aqui pelo MBL e ver essa plateia maravilhosa. Tá? Eu queria ter vindo antes no MBL, mas eles nunca me convidaram. Aliás, vou só complementar o que o Moro falou. Vocês são a melhor plateia que já tiveram aqui hoje. Mas, enfim, é uma pergunta bastante pertinente. Eu não me arrependo. Eu fui juiz da Lava Jato, né? Foi um caso muito difícil, muito desgaste. Nós rompemos com a impunidade da grande corrupção. Essas pessoas que roubavam o país ficavam sempre impunes e nada acontecia. E as coisas mudaram. Eu digo nós porque não foi um trabalho meu lá em Curitiba, ou dos procuradores, ou dos advogados. Foi um trabalho de todo mundo. Milhões de brasileiros saíram às ruas protestando contra a corrupção. E foi isso que fez as coisas serem possíveis, as coisas mudarem. Em 2018, nós tínhamos um momento de muita expectativa. Não é? O presidente eleito, a gente sabe que era uma pessoa controvertida, mas havia muita gente que pensava que poderia dar certo. Então havia uma chance das coisas darem certo. Agora, falando do seu trabalho na Lava Jato, como você se sente fazendo parte da operação, prendendo a alma mais honesta que o Brasil já conheceu? Esses são aqueles momentos dramáticos, né? Mas, enfim, foi trabalho. Eu sempre trabalhei como juiz, aplicando a lei, considerando as provas e os fatos. Dizer que um juiz tem satisfação pessoal de condenar alguém, mandar alguém para a prisão, é falso. Se tivesse esse tipo de satisfação, seria um sentimento negativo. Eu sempre entendi ali, eu estou fazendo o meu trabalho. E na Lava Jato, o que foi descoberto lá? Aquilo que eu chamo de um sistema de corrupção. Não era uma corrupção isolada, no tempo e espaço, um servidor público, um diretor da Petrobras cobrando ali suborno para um contrato. O que tinha era um sistema organizado, que durou por anos e alimentava tanto o enriquecimento ilícito dos agentes da Petrobras, como também de partidos e agentes políticos. De alguma maneira, essas decisões do STF no seu trabalho na Operação Lava Jato, de que maneira ela compromete a sua trajetória até aqui? As pessoas sabem a verdade do que aconteceu. E os fatos são incontestáveis. Como eu disse agora há pouco, nós tivemos, durante o governo do Partido dos Trabalhadores, os dois maiores escândalos de corrupção da história. O Mensalão, que foi julgado pelo próprio STF, liderado pelo ministro Joaquim Barbosa, né, um dos ícones da magistratura, fez história. Né, fez história na sua época, foi muito atacado, igualmente, com aquelas tentativas de desconstrução. Mas os fatos são inegáveis. Esquema de corrupção, como está no acórdão, para comprar apoio político para o governo federal do Partido dos Trabalhadores. Certo? Depois nós tivemos o Petrolão, um sistema de corrupção que foi montado também para enriquecimento ilícito, financiamento ilegal de partidos e, como disse, enriquecimento ilícito não só de gestores de estatais, como Petrobras, como Eletronuclear ou outras, mas também de agentes políticos. Então, os fatos são incontestáveis. Bom, não é segredo para ninguém, o atual governo é o atual governo, porque, claro, não vamos mentir, o Bolsonaro tinha uma força
mas a Lava Jato tinha uma outra força, o discurso liberal tinha uma outra força, e o brasileiro, a maioria do país, elegeu um pacote. E nesse pacote estava o combate à corrupção, que era representado na sua figura. Quantas vezes eu não vi o filho do presidente com a camiseta Sérgio Moro, vem pro governo e tal. Só que depois do atual governo estar em atividade, algumas medidas que comprometeram a Lava Jato, combate à corrupção, aconteceram. Teve mudanças na lei de improbidade, sancionaram o juiz de garantias, foram estragos. Esses estragos feitos no combate à corrupção até aqui, que o atual governo promoveu, dá para consertar? Porque a impressão que eu tenho é que a gente voltou muitas casas atrás. Tem conserto isso? E rápido? Claro, tem conserto. Bem, eu me filiei ao Podemos, acho que vocês viram isso semana passada, foi divulgado. E nós temos um projeto que nós estamos apresentando, que é um projeto que nós falamos de construção do país. Tá? E parte desse projeto envolve a reconstrução do combate à corrupção. Certamente o projeto vai muito além do combate à corrupção, porque, afinal de contas, o país tem outras necessidades. Né? Nós temos que recuperar o crescimento econômico, nós temos que combater a pobreza, nós precisamos... vamos dizer, nós estamos num tempo de inovação e nosso país está ficando para trás. Tá? Mas parte desse projeto envolve a reconstrução do combate à corrupção. Propiciar, né, que nós voltemos àquela época, da nossa esperança, de que a impunidade da grande corrupção não ia ser mais uma regra. Nos últimos dias a gente viu, você se filiou ao Podemos, que antes da eleição tinha outro nome, aí na última eleição virou Podemos, aí o Álvaro Dias foi candidato, eu vi o resultado, pensei, devia mudar para Podemos, para Tentamos. Será que com você vai mudar para Agora Vai? Enfim... O que eu estou perguntando é, oficialmente, você pretende se candidatar a presidente? Você considerou a ideia de levar isso a sério? Olha, eu estava esperando, estava tranquilo na vida privada, estava esperando uma candidatura que tornaria desnecessária qualquer movimento político da minha parte, que era a candidatura do nosso amigo aqui. Tinha alguma expectativa de que pelo menos ele me chamaria para vice. Certamente. O dia que eu for presidente, você vai ser meu vice. Mas... Tá considerando? Tá pensando? Não, enfim. Eu me filiei. E como eu coloquei de maneira muito clara na filiação, estou colocando o meu nome à disposição dos brasileiros e brasileiras. Preciso te fazer essa pergunta, porque eu tenho certeza que é o grande sonho de todo mundo que está aqui. Todo mundo veio aqui só para saber disso. É o que o Brasil mais espera. Se por acaso você um dia for eleito presidente, você vai finalmente perdoar todos os meus processos na canetada? Você consegue? Dar uma canetada e me dar uma folha? Eu vou perguntar à plateia, o que vocês acham? Por que as pessoas, quando for olhar para a terceira via,
tem que entender que o seu nome é o melhor deles? Por que você é o melhor nome para liderar a terceira via? Olha, eu tenho conversado com todos os nomes, com todas as pessoas. É importante esse diálogo. E eu acho que a união tem que ser feita em cima de um projeto. Então, nós estamos construindo um projeto consistente. Estamos chamando as pessoas e queremos apresentar um projeto diferenciado. Por exemplo, a gente estava falando, brincando ali dos processos, mas, assim, existe hoje uma atmosfera de intimidação. Existe hoje, não só por conta de processos, mas até mesmo nas redes sociais, às vezes até em parte daquilo, não vou dizer de imprensa, né, mas aquilo que às vezes finge que é imprensa, aquele clima de medo, as pessoas quase com medo de dizer o que pensam, né? Às vezes, jornalistas perdendo posições dentro dos seus veículos porque ousaram dizer a verdade, ousaram fazer uma crítica. Então, isso é muito ruim para o país. Nós temos que recuperar aqueles sonhos que nós perdemos, não só por conta desse governo, mas há muito tempo atrás. O Brasil, na verdade, faz uns 30 anos que está nessa armadilha que a gente chama do crescimento baixo, da renda média, né? E nós crescemos ouvindo que o Brasil era o país do futuro. Então, nós precisamos resgatar o futuro do Brasil do futuro. Tá? Você tem uma visão que a gente precisa acabar com esse nós contra eles? Vocês pensam nisso? Porque isso interfere no relacionamento que um tem com o pai, que o outro tem com a mãe, que tem com o amigo, que o aluno tem com o professor. Você sente que isso precisa mudar? E de que modo isso tem alguma coisa a ver quando você disse que tem boas pessoas no Centrão? Bem, veja, primeiro, nós temos que eliminar esse discurso do nós contra eles. Somos todos brasileiros e brasileiras. Tá? Somos amigos, somos vizinhos, somos pessoas que muitas vezes não se conhecem, mas que se cumprimentam na rua, que tratam cordialmente quando se encontram ocasionalmente, pessoas que prestam solidariedade aos próximos que sofrem dificuldades. Somos pessoas que compartilham valores cristãos e também de outras religiões que compartilham valores como o amor ao próximo. Isso tem que ser não só discurso, mas tem que ser prática. Eu acho que essa pergunta é importante quando a gente pensa em um presidente, porque é o cara que vai comandar o país. Então é importante saber quem comanda a sua casa, quem que manda lá. Essa resposta é muito fácil. Tá? Inclusive, minha esposa deve estar me assistindo. Então, se eu falto com a verdade aqui, as consequências seriam terríveis. É na lata, né? Quem manda na minha casa é minha esposa. Então... Agora, tem outra coisa. O meu celular foi hackeado também naquela época. E quando hackearam, uma das mensagens que pegaram era que, com a sua voz falando, que tem uns moleque tonto lá no MBL. Você ainda acha que tem uns tontos aqui no MBL? Não, de forma nenhuma. Mas nem eu vi uns tontos lá atrás. Tem uns que né? Não, eu tenho uma grande admiração, na verdade, pelo MBL, pelo movimento. Eu acho que, como eu disse, é muito difícil você sair da zona de conforto de consumidor para se tornar um cidadão. Então, eu tenho uma grande admiração. A minha presença aqui, inclusive, revela isso. Tá? E nós precisamos... esse é um projeto que vai ser apresentado para vocês com muita humildade, embora também queremos prosseguir aí com confiança crescente, mas eu tenho, na verdade, uma admiração pelas pessoas do MBL, pelo movimento. Não tem nada disso de... como você mencionou. Tem uns tontos lá, velho. Se você perceber, tem uns tontos lá, sim. Eu queria até aproveitar, Danilo, e mandar um recado aqui. Tem um movimento que chamam aí Tubarões da Justiça, né, que é dentro do MBL, que até foi alguém que me mandou um e-mail, que é o Pedro, e eu não pude responder na época. Ele pedia assim: grava um vídeo aqui para apoiar o nosso movimento, mas eu estava num momento que eu não podia me manifestar politicamente. Mas eu tenho
uma grande admiração por todos vocês, né, e espero que nós possamos prosseguir juntos nessa jornada que vai ser extremamente difícil. Eu acho que as eleições do próximo ano vão ser talvez as mais importantes desde a redemocratização do país. E nós precisamos que os brasileiros e brasileiras, eles percebam a importância disso, para que nós possamos, né, construir um país melhor para todos nós. Obrigado pela atenção de todo mundo, obrigado ao Sérgio Moro pela conversa, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado.